Como saber se a empresa que a gente está analisando está muito endividada? E também como saber se ela tem capacidade, condições de pagar essa dívida que ela tem? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui a gente vai falar tudo sobre o indicador dívida líquida sobre o EBITDA, um dos indicadores fundamentalistas mais utilizados para saber a saúde financeira daquela empresa, se ela está saudável financeiramente, se ela tem muita dívida e se ela consegue pagar essa dívida que ela tem. Então se você não conhecia esse indicador ou se tem qualquer outra dúvida sobre ele, deixa seu like aqui embaixo que vai me ajudar demais e se você é novo por aqui também, clica aqui no botão vermelhinho que tem aqui embaixo de se inscrever para mais conteúdos como esse aqui. Primeiro de tudo, vamos lá, o que é a dívida líquida? Dívida líquida é um indicador que a gente calcula pegando a dívida bruta, que é a dívida total que a empresa tem, o tanto que ela tem de dívida para pagar, e subtraindo o caixa, o tanto de dinheiro que ela tem ali disponível naquele momento, seja no caixa mesmo, seja na conta corrente ou até mesmo em aplicações financeiras com uma liquidez muito alta. Quando a gente calcula a dívida líquida, o resultado pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando o resultado é positivo, significa que ela tem mais dívida do que ela tem dinheiro em caixa, ou seja, é como se ela pegasse todo o dinheiro que ela tem em caixa para pagar essa dívida e ainda ia sobrar um pouquinho de dívida. Por outro lado, se a empresa tem uma dívida líquida negativa, significa que ela tem mais dinheiro em caixa do que ela tem de dívida. Ou seja, se ela pegar o dinheiro que ela tem em caixa para pagar a dívida, ela consegue amortizar a dívida inteira e ainda vai sobrar um pouquinho ali no caixa para ela. E aí você já deve ter imaginado que, idealmente, o que a gente busca é a empresa com uma dívida líquida negativa. Óbvio que a gente não pode resumir a nossa análise só nessa dívida líquida negativa, mas é um indicador interessante para a gente avaliar. Mas isso não é recorrente. O que a gente vai ver mesmo são empresas com dívida líquida positiva e vez ou outra a gente vai achar alguma que tenha uma dívida líquida negativa. E aí, por outro lado, o que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E basicamente outra forma da gente calcular ele é pegar o lucro operacional e somar as despesas com depreciação e amortização. O EBITDA nada mais é do que a capacidade de geração de caixa de alguma empresa, ou seja, quanto de dinheiro ela consegue gerar com as suas atividades operacionais sem considerar despesa com juros, despesa financeira. Ou seja, depois que entrou todo aquele dinheiro de receita e ela pagou todos os custos e despesas operacionais, quanto de dinheiro realmente sobrou ali no caixa para a empresa. E a gente soma a depreciação e a amortização porque ela tem um efeito não caixa, ou seja, você, por mais que tenha aquele bem depreciando, o valor da depreciação não vai sair do seu bolso. Então você não paga ele para calcular qual que é a geração de caixa mesmo. A gente vai pegar o lucro operacional, que a gente já considerou aqui em cima, a depreciação e a amortização, mas como ela não saiu do caixa, a gente volta com esse valor depois para saber qual que foi a geração de caixa. E aí, na hora que a gente divide um pelo outro, ou seja, divide a dívida líquida pelo EBITDA, a gente vai achar uma informação muito valiosa. Se a dívida líquida é o tanto de dívida que ela ainda tem para pagar e o EBITDA é a geração de caixa daquele negócio, é quase a geração de caixa daquele negócio, se a gente divide um pelo outro, o que a gente vai ter? A gente vai ter quantas vezes a dívida é maior do que o tanto de dinheiro que a empresa consegue gerar ao longo de um período, por exemplo, de um ano. Isso significa que se a gente usar toda a geração de caixa daquele negócio para pagar aquelas dívidas e pressupondo que tanto a dívida quanto a geração de caixa vão permanecer nos níveis atuais, em níveis constantes, a gente ia saber quanto tempo ia demorar para a gente pagar toda essa dívida da empresa. Um exemplo aqui para facilitar para você entender. Imagina que a empresa tem uma dívida líquida de 100, ou seja, ela ainda precisa pagar 100 da sua dívida. E ela consegue gerar de caixa, todo ano ela consegue gerar 50 de dinheiro ali mesmo para ela. Ou seja, se a gente pegar todo esse dinheiro que a gente está gerando, 50, esse ano e no ano que vem, a gente somou 100 de dinheiro gerado. Ou seja, a gente consegue pagar essa dívida inteira num período de 2 anos. E olhando para a fórmula, se a gente pegar os 100 e dividir por 50, a gente vai chegar em 2 vezes também. Ou seja, a dívida líquida é maior do que o EBITDA em 2 vezes. A gente demoraria 2 anos para amortizar a dívida inteira. É muito simples. Mas
a gente tem que tomar cuidado com algumas coisinhas nesse indicador. Ele é um indicador muito bom, mas tem alguns detalhes que a gente precisa atentar na hora que a gente está analisando, então é isso que eu vou te falar aqui agora. Se o resultado desse indicador for negativo, pode ser por dois motivos e um deles a gente tem que ficar atento. Por isso que a gente não precisa só olhar o indicador, a gente precisa saber o que está acontecendo, que está resultando naquele valor ali que a gente está vendo. Então, se o resultado está negativo, pode ser que tanto a dívida líquida esteja negativa, então nesse fator é interessante, mas pode ser que o EBITDA seja negativo. Ou seja, o que isso significa? Significa que a empresa está consumindo caixa nas suas atividades operacionais e isso não é o ideal para acontecer. A gente quer que a empresa seja capaz de gerar caixa, porque é isso que gera valor para o acionista no longo prazo. Por outro lado também, se o indicador estiver positivo, pode ser por dois motivos. Pode ser tanto que a dívida líquida e o EBITDA estejam positivos, ou pode ser que a dívida líquida e o EBITDA estejam negativos. Então, nesse segundo caso, se a dívida líquida estiver negativo, bom, mas se o EBITDA tiver negativo, isso não é tão bom assim. Igual eu falei, o EBITDA é a geração de caixa. Se ele tiver negativo, significa que a empresa não está gerando caixa e sim consumindo caixa. Então, mais importante do que analisar o valor daquele indicador é entender o que está por trás daquele valor. E aí, qual que é o valor ideal para o dívida líquida sobre EBITDA? Quando a gente vai olhar lá e analisar, qual que é o valor ideal? É 2? É 3? É 4? É 1? Então, depende, isso varia muito de setor para setor. Tem setores que podem se alavancar um pouquinho mais, tem setores que podem se alavancar um pouquinho menos. Quando a empresa está num setor que tem uma ciclicidade muito alta, ela não pode se alavancar tanto, porque em períodos de baixa da economia, ela não vai conseguir gerar resultado suficiente para pagar a sua dívida. Então ela tem que ter uma dívida num patamar mais baixo. Se as coisas não estiverem indo tão bem, ela consiga ainda pagar essa dívida dela. E aí, empresas que têm atividades em setores que não são tão cíclicos, que têm alguns contratos mais de longo prazo, elas podem se alavancar muito mais. Como, por exemplo, as elétricas. As elétricas têm um contrato de receita, um contrato de concessão, que muitas vezes dura ali 30 ou até mais anos. Ou seja, ela tem uma previsibilidade, uma estabilidade muito alta da receita, do dinheiro que está entrando nela. Se ela consegue ter essa estabilidade e previsibilidade, ela sabe o tanto que ela vai conseguir pagar de juros. Isso permite que ela esteja num patamar acima de dívida líquida sobre EBITDA. Como regra de bolso, para você não se preocupar, porque vocês gostam muito aí de ver um valor específico, um valor ideal, evita empresa que tenha dívida líquida acima de 2. Passou de 2,5 ali já está ficando perigoso, porque ela vai demorar 2 anos e meio para pagar a dívida que ela tem. Mas uma exceção disso, igual eu falei, são as elétricas, que normalmente podem ser que tenham uma dívida líquida sobre EBITDA maior do que esse valor de 2,5. Mas quanto menor, melhor. Se tiver uma vez, por exemplo, meia, aí é o ideal. E se a dívida líquida for negativa também, não tem tanto o que se preocupar. Só tem que ver se o histórico da empresa é realmente de manter essa dívida líquida negativa ou se algum efeito não recorrente aconteceu ali naquele período. Resumindo então, apesar desses pequenos cuidados que a gente precisa tomar ao analisar o dívida líquida sobre o EBITDA, ele é um indicador muito comum, muito utilizado e bem interessante para a gente realmente saber qual que é a saúde financeira daquele negócio, se a empresa está muito endividada e se ela tem capacidade de pagar aquela dívida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha ficado claro para você. Se te ajudou, me ajuda também deixando esse like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal para mais conteúdo assim, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, esse é o HS Investimentos e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo.